pessoal! Tudo bem com vocês? Olha só, estamos aqui novamente, na nossa 14ª aula. Sou a professora Jaqueline, todo mundo que já está nos acompanhando aí há um tempo, já sabe, já nos conhecemos, pessoal? Espero que estejam bem. Bom, estávamos falando sobre fração nas nossas aulas anteriores, E vamos continuar com fração hoje, pessoal, certo? Vamos continuar com fração. Já foram lá na plataforma, já deram uma olhada no bloco de atividades, no bloco de estudo, estão resolvendo as atividades? Resolvam as atividades do bloco de estudo, pessoal. Depois vão lá para as atividades online, certo? Bom, hoje nós falaremos sobre frações próprias, frações impróprias e frações aparentes. 3 tipos de frações. É isso mesmo, pessoal. Bom, vamos lá para o nosso encontro, começando a falar assim. Vamos imaginar que nós vamos para uma pizzaria. Eu, você e mais alguns colegas. 6 pessoas, certo? 6 pessoas. Fomos para a pizzaria. Pedimos 2 pizzas, certo? Cada pizza foi dividida em 6 pedaços, certo? Então, olha só, o que eu vou fazer? Cada pessoa, se for comer igual, porque ninguém vai comer mais do que o outro, Vamos dividir, todo mundo comer a mesma quantidade. Se a gente dividir essas 2 pizzas que foram divididas cada uma em 6 pedaços, o que acontece? Nós vamos comer 2 pedaços cada um, certo? Vai ficar uma fração 2/6. O 2 no numerador, olha lá, o 2 no numerador e o 6 no denominador, 2/6 da pizza, certo? Essa é uma fração. Que tipo de fração é essa? É uma fração própria, mas eu vou te explicar por que é. Olha só, suponhamos um outro exemplo. Nós fomos numa pizzaria, só que dessa vez, pessoal, o que acontece? Eu vou pedir 7 pizzas. Tá todo mundo com muita fome, hein? Ô povo guloso, 7 pizzas para 6 amigos. Vamos comer mais do que... cada um vai comer mais do que uma pizza inteira, Ficaria como essa fração? Olha só, 7 pizzas dividida para 6 amigos. Aqui nesse exemplo aqui, o que aconteceu? Eu pedi 2 pizzas para dividir entre 6 amigos. Aqui não, aqui o povo já estava com muita fome, aí nós pedimos 7 pizzas e vamos dividir entre 6 amigos. Observem um detalhe, pessoal. Aqui em cima, lembrem da nossa regrinha. O forte, o grandão, denominador, ele fica embaixo, ó. Denominador, denominador. E o outro, numerador, numerador, numerador. Reparem, pessoal, que nesse primeiro exemplo aqui, o nosso numerador é menor do que o denominador. É uma fração comum, é uma fração própria. Nós chamamos ela de própria porque geralmente é assim. Geralmente o quê? Eu vou dividir uma parte pequena em cima e um número menor embaixo. Geralmente as frações são assim, mas existem as frações no qual o numerador é maior do que o denominador. Então, essas frações, elas são chamadas de imprópria, porque o numerador é maior do que o denominador. Certo, pessoal? Esse é um exemplo de fração própria e fração imprópria. Vamos lá para o slide para vocês visualizarem melhor essa questão. Olha só. As frações cujo numerador é menor que o denominador, nós chamamos de próprias. 2/6. Como eu falei aqui no quadro, ó, 2/6. Agora, as frações cujo numerador, que é aquele que fica em cima, é maior que o denominador, que é o que fica embaixo, nós chamamos de impróprias. Olha aí os 7/6. Então, o 2/6 é próprio, uma fração própria, e o 7/6 é uma fração imprópria. Voltando aqui, pessoal. Então, olha só, para poder fixar aí, se em cima o número for maior do que o de baixo, é imprópria. Agora, se em cima for menor do que o de baixo, ela é própria, certo? Como é que eu fixei isso aí? Pessoal, coisa minha. Olha só, eu lembrei assim,
Ah, assim é comum, é normal ver uma fração assim com um número menor em cima e o maior embaixo. Então, o que aconteceu? Ela é própria, ela é normal, ela é própria. Agora, uma fração que o maior está em cima, é uma fração que a gente quase não vê, é uma fração que não fica bonito, é uma fração imprópria. Isso é meu, para eu gravar o que era impróprio e próprio. Talvez sirva para você também, certo? Própria, menor em cima. Imprópria, maior em cima. Essa, o menor ficou em cima. E essa, o maior ficou em cima. Certo, pessoal? Vamos lá, então. Agora, nós temos um outro tipo de fração. Sabe como é que é o nome dele? Fração aparente. Como é, professora? Fração parente? Não tenho parente nenhum que chama fração. Não, pessoal, é fração aparente. Vai mais para o sentido de que parece, mas não é. Olha só, olha lá no slide para vocês verem. Fração aparente. Parece uma fração imprópria, mas os numeradores são múltiplos do denominador. O que são múltiplos, professora? Múltiplos é quando eu divido ele pelo número de baixo e vai dar um número exato, vai dar um número inteiro. Observem aí, ó, 6 terços. Se eu dividir o 6 pelo 3, quanto que é 6 dividido por 3? Qual é o número da tabuada que eu multiplico por 3 que vai dar 6? 2. 6 dividido por 3 é 2, deu um número inteiro. Se eu for demonstrar isso através de desenho, olha lá, eu tive que pintar 3 desse inteiro e 3 desse outro inteiro. Ficaram 2 inteiros. Se ficaram 2 inteiros aí, ele parece que é uma fração, mas na verdade é 2 inteiros. É a mesma coisa que 6 terços. Voltando aqui para mim, pessoal, olha só, fração aparente, já está dizendo, parece, mas não é. Parece que é fração, mas não é. Olha só, o exemplo que nós vimos lá no slide. Lá tem o 6, e embaixo o terço, né? 6 terços. Se eu dividir o 6 pelo 3, 6 dividido por 3 é igual a 2. Ele deu um número exato, teve como dividir, dividiu, deu certinho, não teve que sobrou nada, deu exato. Então, se deu exato, parece que é uma fração, mas se eu dividir, vira um número inteiro, certo? Por isso que chama fração aparente, parece que é fração, mas se eu dividir, vira um número inteiro, certo, pessoal? Vamos lá para o próximo slide. Olha só, no nosso próximo slide lá, que nós temos uma questão. Essa questão nossa aí está falando o seguinte, observe as figuras abaixo. Considerando as partes pintadas, a figura que corresponde à fração 2/8 é... Veja bem, olha bem para as figuras, pessoal, porque essas figuras são as alternativas. São essas figuras que eu preciso saber qual que eu vou ter que marcar. Volta aqui para mim, olha só. Lá ele pede o quê? Qual é a figura que tem 2/8? 2/8. Primeira coisa, eu vou observar a parte de baixo, o denominador. Foi em quantas partes foi dividido ao todo? Ele foi dividido ao todo em 8 partes. Olha só, 8 partes. Eu vou colocar aqui, aqui e aqui. Pronto, a minha figura foi dividida em 8 partes. E o 2 quer dizer que eu pintei 2 quadradinhos. Então, eu vou pintar 2 quadradinhos. Posso pintar aqui? Posso pintar aqui? Posso pintar em qualquer lugar. Bom, então, 2/8 representa dessa maneira aqui. Uma figura onde o total foi dividido por 8, mas eu pintei só 2 quadradinhos, certo? Só pintei 2 quadradinhos. Agora, nós vamos retornar para o slide e vamos verificar qual é que tem 8 dividido ao todo, mas que foram pintadas só 2 quadradinhos. Voltando lá para o slide, olha só. A letra A não é, pessoal.
não é por quê? Porque ela foi dividida em 10. Foi pintado 2, mas foi dividido em 10, então não é. Na letra B, olha só, foram divididas em 8, mas foram pintadas muitas, foram pintadas 5, não é a nossa fração. A letra C foi dividida em 8 pedacinhos e foi pintado em 2, exatamente como eu falei aqui no quadro. A letra D não é, e a letra C seria a que nós fizemos aqui no quadro. Foi dividido no total de 8 e pintou apenas 2. Voltando aqui, pessoal, veja bem, a parte de baixo da nossa fração é qual o total que foi dividido o nosso inteiro. O máximo, quantos quadradinhos ou quantos pedacinhos ela foi dividido. 8, no caso, foi o total. E a parte de cima é o total que eu quero saber que foi colorido, que foi pintado, certo? Esse é a nossa fração. A nossa fração a gente observa a parte de baixo, total que foi dividido, e a parte de cima, que é o numerador, qual que é o pintado, qual que eu estou pedindo, certo? Vamos lá para mais uma atividade aí, para a gente ver e fixar sobre fração. Veja bem. Número 2. Observando aí na figura do número 2, nós temos duas figuras, no qual cada figura foi dividido em 6 pedacinhos, 6 triângulos. E esses triângulos, pessoal, nessa primeira figura foi pintado todos e na segunda figura foi pintado apenas um. A fração representada na figura acima é uma fração. Que tipo de fração é essa fração? Voltando aqui para mim, pessoal, olha só. Ela foi dividida em quê? Em 6, certo? Então, a figura foi dividida em 6. Se ela foi dividida em 6, eu vou colocar 6 embaixo no denominador, que é o total que foi dividido, certo? Ah, professora, mas tem duas figuras. Se tem duas figuras, é 6 de uma figura mais 6 da outra figura vai dar 12. Não. Você coloca só o que foi dividido em uma só figura, tá bom? Porque a outra representa também essa figura que nós colocamos, certo? Então, quanto que foi dividido a figura, uma figura só? 6. Mas quantos pedacinhos foi pintado, pessoal? Se a gente contar lá, foi toda uma figura, 6 e uma da outra, não foi? 6 mais 1, 7. Então, a nossa fração ficaria assim, 7 sextos. E aí, 7 sextos é o quê? Própria, imprópria, mista, imprópria ou aparente? Qual é? Qual vai ser? Ela é própria? Própria, vamos lembrar o que é própria? Própria, o menor fica em cima. O menor está em cima? Não, então não é própria. Aparente, parece ser uma fração, mas se eu dividir vai dar um número exato. Se eu dividir 7 por 6, vai dar um número exato? Não vai dar um número exato, então não é aparente. Mista, nós ainda vamos esperar um pouquinho para estudar. Mas imprópria? Imprópria é como, pessoal? O numerador é maior do que o denominador. Então, se o numerador é maior do que o denominador, ela é imprópria, isso mesmo. Então, voltando lá para o slide, olha só. Questão 2, a resposta correta, onde está imprópria, letra D. Voltando aqui, pessoal. Então, olha só o que nós aprendemos hoje. Já aprendemos sobre própria, frações próprias, que são aquelas que o numerador é menor do que o denominador. Fração imprópria, onde o numerador é maior do que o denominador. E a aparente, que parece uma fração, mas se eu dividir, ela vai virar um número inteiro. Certo? Gravaram? Fizeram atividade? Vão lá para o bloquinho, façam as suas atividades e vocês vão ver que é muito fácil, ok? Vou ficando por aqui, até a próxima aula com mais frações para vocês. Tá bom, pessoal? Um grande abraço da professora Jaqueline.